Olá, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Esse é o vídeo 10 de 17 da playlist Distribuição de Probabilidade usando o R-Commander, Distribuição Normal, primeira parte. Nesse vídeo veremos como obter as probabilidades através da distribuição normal e como construir um gráfico da distribuição normal. Eu recomendo você assistir o vídeo 1 da playlist, Revisão sobre Variáveis Aleatórias, caso ainda não tenha visto. Imagine então que você está trabalhando com uma variável contínua, certo? Uma variável que você definiu que é contínua e que você considera a possibilidade de modelá-la através da distribuição normal. Por exemplo, você pode ter olhado para o histograma construído no R-Commander ou numa outra ferramenta qualquer e você acha que é possível seguir a distribuição normal. Vamos ver, por exemplo, essa situação aqui. Muitas variáveis aleatórias têm distribuições como essa mostrada aqui. Então, você tem maiores frequências nos valores centrais e à medida que você se afasta do centro, há um decréscimo proporcional, teoricamente simétrico, das frequências para as extremidades. Várias variáveis seguem a distribuição desse tipo aqui, com esse tipo de formato. Por exemplo, as distribuições de medidas corpóreas, do tipo alturas, comprimentos, espessuras, geralmente seguem distribuição normal. Outro tipo de medida que foi a origem de tudo o estudo da distribuição normal é a distribuição de erros em medidas. Medidas astronômicas, no primeiro momento, o pessoal conseguiu detectar que tinha esse formato. E também a distribuição normal é muito importante para a inferência estatística, porque a base é uma das principais conclusões do teorema central do limite, que nós vamos ver isso agora, vamos ver isso numa outra ocasião, numa outra situação, mas só para vocês saberem. Muito bem. Alguns autores chamam a curva normal, porque ela tem esse formato aqui, eu tenho uma curva que foi desenhada num software estatístico, ela é chamada por alguns de curva de sino, por causa desse formato dela aqui. Tem outros autores que consideram isso uma heresia, chamar de curva de sino. Ela é uma distribuição simétrica. A média dela, que geralmente recebe essa letra grega, é chamada com essa letra grega mi, é igual a uma mediana. Então, metade dos dados estão abaixo da média e metade acima da média, porque as duas coincidem, certo? Aqui nós temos essa área aqui entre A e B, é a probabilidade da variável assumir valores entre A e B. Lembrando que quando a variável aleatória é contínua, a gente tem que pegar a função da variável, função densidade de probabilidade, que é essa aqui, e integrar no intervalo que a gente tem interesse em calcular a probabilidade. Muito bem. E qual é a fórmula, então, dessa distribuição? Ela se estende, teoricamente, de menos infinito até mais infinito, isso do ponto de vista estritamente matemático, e nós temos essa bela fórmula aqui. Olha só que coisa bonita. Ela é uma exponencial. Esse E aqui é a constante de Euler, a mesma constante que a gente viu no vídeo da distribuição de Poisson e no vídeo da distribuição exponencial. E ela tem dois parâmetros. Ela tem o parâmetro média, que é esse μ aqui, e o parâmetro desvio padrão, ou variância. O desvio padrão, não se esqueçam, a raiz quadrada positiva da variância. Então, tendo um, você tem o outro. Então, com esses dois parâmetros, você define a distribuição normal. E esse x é um valor qualquer da variável que pode variar de menos infinito até mais infinito. Claro que em situações reais, por exemplo, a distribuição de altura, a variável não vai valer de menos infinito até mais infinito. Você vai ter um intervalo mais restrito. Porém, teoricamente, é um intervalo de menos infinito até mais infinito. Então, pessoal, você teria que pegar essa função aqui, que é aquele formato de sino que a gente viu no slide anterior, e integrar no intervalo de nosso interesse, certo? Bom, essa função foi mais ou menos deduzida há uns 200 anos atrás, certo? Só que ela não tem integral definida, não tem como calcular essa integral aqui, a não ser utilizando métodos numéricos. E aí foi isso que o pessoal fez lá no passado. O pessoal utilizou métodos numéricos, sem computador à mão, calculou as probabilidades e colocou numa tabela. Quem já estudou estatística na vida deve ter visto a tabela da distribuição normal padrão. O que é normal padrão? É uma normal cuja média vale 0 e o desvio padrão vale 1. E aí, para um processo de transformação de variáveis, você pode transformar qualquer normal em normal padrão para fazer os cálculos das probabilidades. Bom,
Nós não precisamos nos preocupar com isso, porque esse processo de usar a tabela e tudo mais, porque o R Commander vai calcular as integrais, vai calcular as probabilidades para nós. Isso também pode ser feito através de planilha eletrônica. Veja, aqui nós temos um gráfico que foi feito no R Commander, que mostra uma normal com média 500 e desvio padrão 100, desvio padrão que é Standard Deviation, e ele salientou para nós a região de 300 até 900. Então, a gente pode pedir para ele sombrear qualquer região de interesse para nós. Certo? Então, isso tudo é possível de a gente fazer. Vamos ver, então, como é que a gente obtém as probabilidades. Certo? Vamos lá no nosso glorioso R Commander. E a gente vem aqui em distribuições, distribuições contínuas, e a primeira que aparece é a distribuição normal. Reparem que aqui, pessoal, como eu estou usando um plugin do R Commander para as fontes, os resultados aparecerem com uma fonte maior, ele também aqui tem uma plotagem de teste de hipótese ou intervalo de confiança, que nós não vamos mexer nisso agora, isso é diferença estatística, nós vamos só mexer com as 4 opções mais utilizadas. Vamos direto ali em probabilidades da normal. Então a gente dá um clique aqui e aparece esse resultado. Se vocês já assistiram os vídeos anteriores de distribuição uniforme, distribuição exponencial, o procedimento é parecido. Então, o que nós temos que fazer aqui? Primeiramente, a gente define os parâmetros. Para a gente manter a igualdade, como foi apresentado no slide há pouco, nós vamos usar uma média de 500 e vamos usar um desvio padrão de 100. Certo? Os valores da variável, nós podemos colocar uma sequência deles, né? A gente já mostrou isso, uma sequência separada por espaço. Se você utilizar valores fracionários, não se esqueça que o separador de decimais no R Commander é o ponto. Tá? Muito cuidado com isso. Agora, qual é o intervalo que esses valores a gente vai colocar? Olha, o ideal, pessoal, é que você deve lembrar que os valores devem estar entre mais ou menos 3 desvios padrões da média, para cima e para baixo, que é onde você encontra, para qualquer distribuição normal, com qualquer média, qualquer desvio padrão, 99,63% dos valores. Nós vamos usar os seguintes valores aqui, para essa situação: 250, 300, 550 e 750. Então, cauda inferior, o R Commander dá a probabilidade acumulada até esses valores, até 250, 300, 550, 750. E cauda superior, ele dá a probabilidade acumulada acima desses valores. Certo? Nós vamos fazer ambos. Vamos começar com a cauda inferior. Certo? Vamos dar um OK aqui. E ele faz os cálculos para nós. Muito importante, todos os procedimentos realizados por menus ficam registrados aqui na janela RScript. Certo? Então você pode salvar esse script para utilização posterior. Então aqui nós temos as probabilidades. Certo? Então vejam ali. Ó. Acumulado até 250, nós temos 0,62%. Acumulado até 300, 0,02%. Que é 2,27%. Acumulado até o 550, que está um pouquinho acima da média, né? 0,69%, 69%. E acumulado até 750, a gente tem 99,37%. Agora nós podemos repetir o procedimento para a cauda superior, para encontrar a probabilidade acumulada acima de 250, acima de 300, acima de 550 e acima de 750. Então a gente vem aqui, vai lá de novo em probabilidades da normal e agora pede a cauda superior. Dá um OK e você tem acumulado acima do 250, 99,37%, acima do 300, 97,72%, acima de 550, 30,85% e acima de 500, acima de 750, perdão, 0,062. Tá? Veja uma coisa interessante aqui, pessoal. Uma coisa a gente já sabia, né? Como a gente trabalha aqui com a distribuição contínua, se eu somar esta probabilidade abaixo com essa aqui acima, vejam que tem que dar 1 para todos os casos. Se vocês somarem isso, vai dar 1. Certo? Mas tem uma outra característica interessante. Observe que devido à simetria, que a distribuição normal é simétrica, nós encontramos uns valores interessantes. Veja, o 250 e o 750 estão à mesma distância da média 500. Eles estão, o 250 está 2,5 desvios padrões abaixo, porque o desvio padrão é 100, e o 750 está 2,5 desvios padrões acima.
Então, observe que a probabilidade acumulada abaixo do 250 é igual à probabilidade acumulada acima do 750. Isso acontece devido à simetria da distribuição normal em relação à média. Vocês estão vendo aqui, ó, elas são iguais porque estão à mesma distância da média, dos extremos. A gente vai fazer o gráfico daqui a pouco para vocês verem isso melhor. Nós podemos construir um gráfico, então, para a distribuição normal. A gente vem aqui em gráfico da distribuição normal. E começamos definindo os parâmetros. Veja que o R-Commander coloca como padrão, né, a média 0 e o padrão 1, que são os parâmetros da distribuição normal padrão. A gente vai colocar aqui 100, 500 e 100. Vamos começar com o gráfico da função densidade. Vamos entrar com os valores das variáveis. E o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu quero mostrar a parte inferior. Então, eu vou colocar de 100 até 250. E eu posso trocar isso para vermelho, por exemplo. E vou fazer a parte superior de 750 até 900. Veja, esses valores 250 e 750 eu usei anteriormente. O que é esse 100 aqui? Esse 100 está muito abaixo da média, está 4 desvios padrões abaixo da média. 900 está muito acima da média, 4 desvios padrões acima da média. Perdão. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero que ele faça o desenho mostrando tudo. Eu vou trocar a cor disso aqui também para azul. Podia colocar verde, a cor que eu quisesse. Muito bem. Então, fazendo isso, olha só o que vai acontecer. Olha o gráfico que a gente tem aqui. Veja, ele mostra as regiões para nós de 100 até 250, 750 até 900. Na realidade, eu queria fazer de 750 para cima e 250 para baixo. Observe que dá para ver claramente nesse gráfico que, como o 250 e o 750 estão à mesma distância da média, 500, essas áreas são iguais. São iguais. As probabilidades, as áreas abaixo da curva são iguais. Certo? Isso aí você poderia, mais adiante a gente vai vendo, a parte de intervalo de confiança, isso pode ser útil para a gente. Muito bem. Além disso, pessoal, o que nós temos aqui? Nós podemos copiar ou salvar esse gráfico como metafile para utilização posterior. Não se esqueçam que a cada gráfico que você faz, o RScript ele apaga o gráfico anterior. Vamos agora fazer o gráfico da distribuição acumulada. A gente vai lá de novo, tudo igual, tudo absolutamente igual, só que a gente vai trocar para gráfico da função cumulativa. Preste atenção, vamos dar um OK aqui. Veja, ele não mostra as regiões, certo? Ele não mostra as regiões. A gente tem a distribuição acumulada para a média 500 e desvio padrão 100, mas ele não mostra as regiões. Isso é muito importante vocês entenderem, certo? Mas é interessante você conhecer o formato da distribuição acumulada. Bem, você também pode copiar e salvar esse gráfico para utilização posterior, certo? Então, pessoal, era isso que nós queríamos dizer para esse vídeo aqui. Todos os procedimentos, vocês têm eles guardados aqui, impressos na janela RScript, você pode salvar e utilizar posteriormente, certo? Então, era isso para esse vídeo. Faça seus comentários, suas perguntas abaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal e até a próxima.